E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Continuando nossos vídeos aí, né, sobre questões comentadas do CESP, estamos abordando aí a matemática, né? Linda e maravilhosa, com certeza, né? Aquela que vocês mais adoram, a matéria mais linda. Legal? Vem pra tela, por favor. Antes disso, mais uma vez, ó, não esquece aqui, ó. Vai lá, siga lá no Instagram, tem coisa boa pra você aqui, está? Nosso Facebook, canal no YouTube tá aqui, e no canal com certeza você já tá inscrito, deixa aquele like que é muito importante. Outra coisa, deixa sempre comentário, tá? É legal ter o feedback, eu quero saber o que vocês estão precisando, qual é a parte da matemática, do raciocínio lógico que você está com dificuldade para poder auxiliar. Aqui está o nosso site, lá você encontra cursos específicos, né, de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira, lá também tem o livro de raciocínio lógico, muito bom para você. Legal, vamos começar? Olha só questões do CESP, só coisa boa para você, hein? Vamos lá. Considere que os eletricistas Joel, André e Felipe tenham refeito toda a rede elétrica da escola e que ao final do serviço os três tenham recebido uma quantia única previamente acordada, R$ 8.000. Nessa situação, se o valor tivesse sido dividido entre os três de forma diretamente proporcional à quantidade de horas trabalhadas por cada um, e se Joel e André tiverem trabalhado 50 horas cada um e Felipe 60, então o Felipe deverá receber R$ 600 a mais que André. É bem interessante essa questão, porque é o seguinte, ele fala que eles vão receber 8.000. Só que não é pegar os 8.000 e dividir para 3, não. Vai ser diretamente proporcional à quantidade de horas, isto é, aquele que trabalhou mais vai receber mais, beleza? Vamos colocar o nome? Joel, André e Felipe. Ó, Joel, André e Felipe, tá aí. É diretamente proporcional. Vamos lá, me ajuda. Ó, Joel e André, 50, o Felipe 60. Coloca aqui, ó. 50 e aqui 60. É o seguinte, logo, você pode fazer o seguinte, para facilitar a sua vida aqui, ó, pode cortar esse zero, dividir todo mundo por 10, pode fazer sem problema nenhum, tá bom? E aí você tem o seguinte, vamos lá, que Joel mais André mais o Felipe dá exatamente 8.000. Pô, mas o Joel são 5 partes, o André são 5 partes e o Felipe são 6 partes. Somando isso aqui dá 16 partes, concorda? 8.000. E ao dividir 8.000 por 16 dá exatamente 500. Cada parte vale 500. Né? Aí você tem o seguinte, ele quer saber, né? Felipe deverá receber R$ 600 a mais do que André? Ó, o André são 5 partes. 5 vezes 500, né? Vai dar exatamente 2.500. E o Felipe são 6 partes. 6 vezes 500 vai dar 3.000. Perceba que o Felipe recebeu R$ 500 a mais. E ele fala aqui, 600 a mais não. O item está o quê? Errado. Você podia ter matado isso aqui também, é o seguinte, ó. Perceba que o Felipe tem uma parte a mais do que o André. Como cada parte vale 500, quer dizer que o Felipe vai receber R$ 500 a mais. Tinha matado a questão também, sem problema nenhum. Beleza, todo mundo? Deixa eu tomar uma água aqui. Para continuar, vamos lá. Vamos tomar água também aí. Vai tomar água. Vamos lá. Em uma fábrica, 10 empregados igualmente eficientes trabalham 8 horas em um dia e produzem 500 unidades de um produto. Nessa situação, para que sejam produzidas 4.000 unidades desse produto, em 4 horas de trabalho em um dia, seriam necessários mais de 150 funcionários com a mesma eficiência. Pô, isso aí é uma regrinha de 3, né, pessoal? Regrinha de 3, você vai usar o esquema causa e efeito. Causa e o efeito. O que é o efeito? Efeito, ó, é o produto final. É aquilo que é produzido, aquilo que é gerado, tá bom? Nesse caso diz aqui que produz 500, ó. Então você já tem aqui o seguinte, ó. Vamos lá. Você já tem aqui a produção. O efeito é a produção. A produção, 500. As demais grandezas você joga tudo agora para as causas. Empregados são 10.
Horas por dia. 8, certo? Agora vamos para a segunda situação. Nessa situação, para que seja produzido 4.000 unidades, tudo bem, coloca 4.000 aqui. Em 4 horas, ele quer saber, seriam necessários mais 150 funcionários com a mesma... Precisa mais 150 funcionários com a mesma eficiência, né? Vamos saber a quantidade de funcionários que precisa. Temos o seguinte, vamos lá. Vamos cortar o que dá para cortar aqui, ó, dá para dividir por 4 e por 4. Por 4, hein? Ficou 2, ficou 1. Corta esses dois zeros, divide por 5. Por 5 deu 1 e deu 8. E agora? Vai cruzar. Ó. Né? Aí você tem x, só. X igual... Opa. Deixa eu só colocar aqui para você. Pronto. Cruzou, não cruzou? Pronto. A primeira coisa que você fez aí foi cruzar. Ó. Você vem, cruza, quebra para baixo, vem e quebra para cima. Legal? Aí você tem duas linhas, não tem? Aí você faz o seguinte. Pega a linha que tem um x, que é essa aqui, ó. Escreve ela aqui. x1 é x. E o outro ficou o quê? 10 vezes 2 vezes 8. 10 vezes 2 dá 20, 20 vezes 8 deu 160. Então você precisa de 160, né? Aí ele fala aqui, ó. Seria necessário mais 150? Sim, porque eles têm quantos inicialmente? 10. Certinho? Com esse 150 aqui, vão ser 160. O item tá o quê? Certinho. Né? Ele pergunta, seria necessário mais 150 funcionários com a mesma eficiência? Então, para que aconteça, para que sejam produzidos 4.000, será necessário mais 150? Sim, porque se tem 10, e para poder fazer essa segunda parte eu preciso de 160, então é necessário mais 150. Tranquilo? Legal, né? Agora vem para cá. Próximo aí, função de segundo grau. Caso a quantidade diária de camisetas produzidas por uma indústria entre x menos 1 e x hora do dia seja expressa por f de x igual lá, em que x fica variando de 7 até 18, né? Então, a quantidade máxima de camisetas produzidas por essa indústria ocorrerá entre as 13 e 14 horas. Então, primeira coisa, eu vou trazer a função para cá. F de x igual a menos 4x, f de x, 4x, mais 100x, menos 400. Tá aqui, menos 400. Legal. Aí, vamos entender essa função aqui. Ela é uma função de segundo grau, né? Aí, como ela é uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. O A é menos 4, o B vale 100 e o C menos 400. Então, o gráfico vai ser uma parábola com cavidade e voltar para baixo, assim, ó. Então, vamos só jogar aqui, colocar assim, 2 só para ter uma noção. Aqui está a nossa variável x, fica sempre aqui no eixo horizontal, enquanto minha função é aqui, tá? O fx é o quê? É a quantidade diária de camisetas, ó. Certo? Então aqui as camisas. Aí ele pergunta para você, ó. Então a quantidade máxima de camiseta. Pô, quantidade máxima vai ocorrer bem aqui, ó. No vértice. Aí você vai ter o x do vértice e aqui o y do vértice. Vamos verificar se ele quer o tempo, né? A hora que ocorre a quantidade máxima ou a quantidade máxima. Vamos lá. Então, a quantidade máxima de camisetas produzida por essa indústria ocorrerá entre 13 e 14 horas. Ah, então ele quer saber aqui o x do vértice. X do vértice tem fórmula menos b sobre 2a. Menos b, menos 100. 2a. Ficou menos 100 sobre menos 8. Isso aqui dá 12,5. Tá? Isto é 12 horas e 30 minutos. E aí, ele fala entre 13 e 14, não, é 12,5. O item está o quê? Errado. É 12 horas e 30 minutos que ocorre. Quando é 12 horas e 30 minutos, ele está fazendo a produção máxima. Tranquilo?
E mais uma aqui. Agora um assunto bem interessante, que é a parte de sequência, que vai cair na sua prova. Vamos lá. Em determinado colégio, todos os 215, alunos estiveram presentes no primeiro dia. No segundo dia letivo, 2 alunos faltaram. No terceiro, 4 alunos faltaram. No quarto, 6 alunos faltaram e assim por diante. Com base nessas informações, julgo os próximos itens, sabendo que o número de alunos presentes em sala não pode ser negativo. No 20º dia na aula faltaram. Então vamos lá. No primeiro dia não faltou ninguém, né? Seria a sequência. Primeiro dia, 0. Mas no segundo dia faltaram 2, né? No terceiro dia faltou 4, 6 e assim por diante. Ele quer saber no 25º dia. Ele quer saber aqui no A25. Tá? Essa sequência aqui é uma PA, né? O aumento é constante. Nós temos o seguinte, que o A1 vale 0, certo? A razão é 2. A fórmula do termo geral é essa aqui, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quer saber? A25 vai ser 0 mais 25 menos 1 vezes a razão. 25 menos 1 dá 24. Né? Isso aqui some, 24 vezes 2 deu 48. Então quer dizer que no 25º dia vão faltar 48. Ele fala, faltaram 50, o item está o quê? Errado. Legal? Vem para mim. Com isso chegamos ao final de mais um vídeo. Mais uma vez eu peço para você, né, tem que ter a nossa interação. Então você tem que colocar no comentário, né, o que você está achando, quais são as matérias que você tem, a parte da matemática, raciocínio lógico, matemática financeira, que você tem mais dificuldade, que eu preparo um vídeo sobre isso para você. Legal? Continua me seguindo, vai lá nas redes sociais, continua me seguindo, tá certo? E vai acompanhando os vídeos que estão sendo colocados no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.